Olá, querido amigo, irmãos em Cristo Jesus, da Igreja do Lago Sul. É um prazer estar com vocês. É uma alegria. Obrigado, pastor Sabino, pelo convite. É muito bom saudar os meus amigos. Eu tenho alguns amigos que estão aí, lá da Asa Norte, pastor Fulkner, Júnior e família. Olha, é uma alegria poder estar com vocês nesta noite. Meu desejo é que o Espírito Santo se apodere de cada um de nós. O tema da mensagem de hoje é batismo do Espírito Santo. Como ser batizado pelo Espírito Santo? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo dom do Espírito Santo. Obrigado pela promessa do batismo do Espírito Santo. Nessa noite, queremos ser batizados pelo Teu Santo Espírito. Portanto, ó Deus, se há alguém que está ouvindo essa mensagem nesse momento e deseja o batismo do Espírito Santo, que o poder da tua palavra possa ser surpreendente na vida dessa pessoa e ele saia dessa mensagem batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ajude-nos, ó Deus, nesse momento a compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. O livro de Atos é o quinto livro do Novo Testamento. E eu considero o livro de Atos quase como o quinto evangelho, porque fala de Jesus. São Atos dos Apóstolos falando sobre Jesus, pregando a palavra de Jesus. E o capítulo 1 e o capítulo 2, ainda Jesus estava se despedindo dos discípulos, no capítulo 1. E ele disse aqui suas últimas palavras. Eu pergunto, quando um homem está para morrer e ele diz as suas últimas palavras, essas palavras são importantes, sim ou não? Com certeza que são. Eu me lembro das palavras do meu pai, quando ele, antes de morrer, ele disse para o meu irmão, eu estou em paz. E fala para os seus irmãos que se preparem para que quando Jesus voltar, a gente possa se encontrar todos juntos, reunidos nas mansões celestiais. Então, aquilo ficou no meu coração, gravado para sempre. Foram palavras importantes, foram as últimas palavras do meu pai. Depois dali, ele dormiu e não acordou mais. E a gente só tem saudade, né? Saudade de alguém que se foi. Eu tenho saudade dos meus irmãos, dois irmãos que faleceram, a minha mãe também já faleceu. Como é duro a dor da morte, né? E se falando em dor de morte, tem muitos nossos amigos e irmãos que estão perdendo familiares, amigos com essa Covid-19. Que o Senhor tenha misericórdia dos seus filhos, que o Senhor tenha misericórdia da terra. E a Bíblia diz que se nós orássemos, ele poderia sarar a nossa terra. E eu acredito nas orações. Vamos orar para que o Senhor possa ter misericórdia da terra e retirar esse vírus maldito o quanto antes, ou pelo menos ajudar o ser humano a criar uma vacina para nos prevenirmos contra esse vírus terrível. Bem, vamos ler o texto, capítulo 1, versículo 4 de Atos, livro de Atos. Foram as últimas palavras, uma das últimas palavras de Jesus. Verso 4 diz assim, ó, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Que promessa é essa que ele disse, de mim ouvistes? Quer dizer, foram as últimas palavras que ele disse antes de morrer. Porque aqui Jesus já tinha ressuscitado e agora já tinha encontrado com os discípulos, já tinha comido com eles e agora ele estava se despedindo dos discípulos de uma vez por todas. Ele estava subindo aos céus. Foi nesse momento que os anjos apareceram ali, daqui a pouquinho vai falar sobre a ascensão de Jesus. Os anjos apareceram, os varões galileus, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Ele reforça a promessa que Jesus já tinha feito, que ele voltaria. Então, Jesus disse, olha, não espere em Jerusalém, não saia de Jerusalém enquanto vocês não receberem a promessa do meu Pai. Aquela promessa que eu falei para vocês, minhas últimas palavras antes de morrer. Entendeu? E aí o verso 8 clarifica um pouco mais qual é a promessa. Mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, era o poder do Espírito Santo. Em outras palavras, amigo, é o batismo do Espírito Santo. Você não pode se atrever a sair por aí pregando o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Sem o batismo do Espírito Santo, você não consegue fazer nada. Por isso tem muita gente que dá estudo bíblico, dá estudo bíblico, dá estudo bíblico, e ninguém decide. Porque talvez o Espírito Santo não está ali. Eu preciso estar batizado pelo Espírito Santo todos os dias. Senão, eu brigo. Se eu não estiver batizado pelo Espírito Santo, alguém me tranca no trânsito, eu fico nervoso. Ou chego em casa, a mulher está brava, você fica nervoso. Mas se você estiver batizado pelo Espírito Santo, você releva as situações. Você releva tudo que acontece ao seu redor. Você está batizado com o Espírito da paz. O Espírito que Jesus prometeu que enviaria. O Pai enviaria através de Jesus. Bom, vamos ver quais foram essas últimas palavras? Eu quero convidar você para voltar às páginas da sua Bíblia para o Evangelho de João. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17. Trata-se das últimas palavras de Jesus. Ele começa a fazer discursos de despedida. E no capítulo 13, Jesus faz uma despedida assim top. Ele convida os discípulos para fazer uma santa ceia. E nessa santa ceia, ele fala as últimas palavras. Ora, antes da festa da Páscoa, verso 1, capítulo 13. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de quê? Hora de ele ir embora. De passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que coisa fantástica. Aqui ele está colocando o princípio do amor. A lei de Deus, ela é amor, porque diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos falam do amor ao próximo e ao amor a Deus sobre todas as coisas. Sabe? Jesus, ele começa a despedir dos discípulos de uma maneira linda, que é a Santa Ceia. No capítulo, verso 33, ele é um pouco mais claro. Ele diz assim, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei e também vos amei. Vocês também devem amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ele está falando do princípio do amor. Em outras palavras, sem o amor não há discípulo. Sem o amor não há discipulado. Não adianta fazer cursinho de discipulado se não houver amor. Você pode conhecer toda a palavra de Deus, mas se você não tiver amor, nada adianta. Diz o Salmo do Amor, 1 Coríntios capítulo 13. Agora ele continua. Aí Simão entrou em cena, Pedro. Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus. Para onde eu vou, Pedro, você não pode seguir agora. Mais tarde, porém, você vai me seguir. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Pedro queria seguir Jesus. Por ti darei a própria vida, Senhor. E eu não posso te seguir agora? E Jesus respondeu, darás a vida por mim, Pedro? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que você me negue 3 vezes. Pedro já ficou calado, né? Aqui ele se calou. Aí Jesus viu que os discípulos estavam meio assim tristes, sem compreender toda aquela história de despedida. E ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar este lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a maior promessa da Bíblia, na minha opinião. A maior promessa. E se a promessa do Pai, que Jesus viria a primeira vez, se cumpriu e Jesus veio, imagina essa promessa que
para cada promessa da primeira vinda, tem pelo menos 7 promessas da segunda vinda. Eu creio que Jesus está pertinho de voltar. Olha, essa pandemia, essas pestilências que estão acontecendo aí, são sinais da volta de Cristo. Não tenha dúvida. O mundo todo corrompido, com problemas políticos, guerras por todos os cantos. Você não acha que isso aí é sinais dos últimos tempos, da volta de Jesus? Com certeza é sinal da volta de Jesus. Por isso, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Depois que ele disse isso, entrou um segundo personagem, Tomé, aquele que precisava ver para quê. Ele disse assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, ei, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Tomé já ficou calado também, com a resposta de Jesus. Mas aí entra um terceiro personagem aqui na nossa narrativa. Filipe. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quer dizer, não acreditava no que Jesus estava falando, queria ver o Pai para poder acreditar em Jesus. Ele não tinha visto o Pai, esse Pai que Jesus estava mencionando. Ele não tinha compreendido a verdade. Sabe, uma das coisas mais tristes para Jesus é ver um discípulo que não compreende as verdades espirituais. É ver um discípulo que não compreende a missão de Jesus, que não compreende a visão que Jesus queria que eles tivessem. É triste ver um discípulo que não entende por que é crente. Um crente que está na igreja, mas não sabe por que é crente. Um discípulo de Jesus que diz que é discípulo de Jesus, mas não faz outros discípulos. Isso é muito triste. E Jesus então disse assim, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só que promessa linda e maravilhosa. Quando a gente crê nas palavras de Jesus, quando nós cremos que Jesus está conosco e Ele está no Pai e que se estamos com Ele, nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez, maiores obras ainda podemos fazer. Então, queridos amigos, queridos irmãos, amigo que está ouvindo essa mensagem nesse momento, saiba que se você estiver em Jesus, tudo que você pedir no nome dele para glorificar o Pai, para glorificar Jesus, ele vai atender. Então, você está construindo a igreja aí no Lago Sul. Está faltando dinheiro? Peça que Jesus vai providenciar esse dinheiro. Vocês estão aí num campo difícil de pregar o evangelho. Vocês estão aí num campo duro em que as pessoas acham que já tem tudo, não precisam de mais nada. Mas no fundo eles são miseráveis, pobres, cegos e nus. Precisam sim da palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser um bálsamo, vai ser uma alegria, vai revigorar a vida deles, vai transformar a vida deles, vai trazer esperança de salvação. As pessoas hoje, com esse Covid-19, com essa politicagem que está acontecendo aí, estão desesperadas. Se a gente conversa com pessoas que não são cristãs e eles não sabem para onde ir, eles estão desesperados. Não sabem para onde ir. Mas um cristão verdadeiro, ele sabe que isso é o finalzinho e Jesus está bem pertinho de voltar. E existe uma esperança no coração que eleva a um patamar superior. Um cristão de verdade, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo, ele não se turba o seu coração. Ele crê em Deus e crê em Jesus. E se ele crê em Deus, Pai, crê em Jesus, que está no Pai, ele também está agora em Jesus. E as pessoas também vão crer nele e ele vai poder pregar o evangelho, vai poder salvar a gente.
Essa é a verdadeira missão de Jesus, buscar e salvar os perdidos. Se você quer ser um cristão, mas não salva ninguém, que cristão que você é? Se você diz que é um discípulo de Jesus, mas não faz outro discípulo, que discípulo que você é? Sabe, queridos amigos, Jesus então continuou agora falando aos seus discípulos, tentando fazê-los compreender a verdade, a mensagem que ele queria deixar. E no verso 16 do capítulo 14, ele diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eles conheciam Jesus. E quem conhece Jesus e aceita Jesus como Senhor e Salvador, também recebe o Espírito que ele está mencionando aqui, o Espírito da verdade. Verso 18 diz assim, Jesus fazendo ainda a despedida. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro, ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sempre ele coloca os mandamentos. Sabe por quê? Aquele que diz que ama a Jesus, mas não guarda os mandamentos, ele é um mentiroso. Tem muita igreja por aí pregando sobre os mandamentos, sobre o amor de Jesus. Nós temos que amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, no fundo, ele não guarda os mandamentos completos. Ele não guarda os 10 mandamentos, guarda só 8. Tem uma igreja que guarda só 8. Tem outra igreja que guarda só 9. E fala mal da outra que guarda só 8. É a mesma coisa. É a mãe e as filhas. Então, amigo, se você ama a Jesus, guarda os mandamentos, porque os mandamentos estão presentes em todas as falas de Jesus. Aí entrou aqui um quarto personagem. Disse-lhe Judas, não o Iscariote. De onde procede, Senhor? Qual é a fonte? Esse Judas parece que era um estudioso, né? Qual é a fonte disso que você está falando? Que o Senhor está para manifestar-te a nós, e não ao mundo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. E aí o verso 25 diz, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Lembra do primeiro texto que nós lemos lá em Atos, capítulo 1, verso 4? Assim, não saia de Jerusalém enquanto não receber a promessa que de mim ouviste, que o Pai vai enviar. Era o Espírito Santo, não há dúvida. É isso aqui, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. A promessa do meu Pai é o batismo do Espírito Santo. É você estar com o Espírito Santo o tempo todo. E olha, eu quero dizer para vocês de uma surpresa. Aqueles que têm o Espírito Santo em si, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em nós, muitos milagres vão acontecer. E no final dessa mensagem, eu quero dizer para vocês sobre o maior milagre que vai acontecer em você quando você é batizado pelo Espírito Santo. O maior milagre. Não saia daí. Capítulo 15, Jesus continua aqui, ainda no capítulo 14, verso 29, ele diz, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. E aí o verso 15 diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 5, ele diz assim, verso 4, permanecereis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quer dizer, se você tem o Espírito Santo com você, você permanece em Jesus.
Esse é o Consolador que Jesus disse que o Pai estaria enviando por intermédio dele. E se você permanece o Espírito Santo, você está em Jesus. Você está linkado à videira verdadeira. E linkado à videira verdadeira, você vai produzir frutos. Você vai levar outras pessoas a serem discípulas. Você vai ser uma pessoa que a sociedade, a comunidade tem prazer em ter você nessa comunidade. Então, continue aí, porque nós vamos continuar vendo aqui as palavras de Jesus. Se você vir aqui agora para o capítulo 16, e o verso 5 diz assim: Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. Despedida, não é? As últimas palavras de Jesus eram importantes, sim ou não? Claro que sim. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que coisa linda e maravilhosa Jesus disse aqui. Se eu não for, o Consolador não virá. Então, a minha ida, a minha despedida para vocês é o melhor que eu posso fazer. Se eu ficar por aqui, o Espírito Santo não virá. Eu preciso ir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que coisa linda e maravilhosa. O Espírito Santo é que convence. Quando você dá estudo bíblico para uma pessoa, não é você que converte as pessoas, não. Quando você dá estudo bíblico para as pessoas, é o Espírito Santo que precisa estar em você para convencer a pessoa da justiça, da verdade, né, e do juízo. É o Espírito Santo que convence você. Agora, os discípulos ouvindo todo esse discurso, imagina como estava o coração deles. Quando eles pensavam que estavam entendendo, olha aqui o verso 29. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, vocês ainda não entenderam o real sentido da minha mensagem. Eu vou enviar o Consolador para vocês. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E olha, vocês pode crer que vai vir a hora que todos serão dispersos. Ele diz, agora que nós estamos compreendendo, o Senhor vem dizer que nós vamos te abandonar? É duro um discípulo que não entende a verdadeira missão de Jesus, porque os discípulos não entendiam ainda. Eles achavam que Jesus ia tomar o reino, ia ser o rei dos judeus ali na terra. Absurdo. Jesus estava dizendo, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é do céu. Eu vou e vou enviar o Consolador, tentando colocar na cabecinha dos discípulos, mas os discípulos não compreendiam. Enquanto um discípulo não compreende a verdade sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Deus Pai, ele não consegue fazer nada certo. Ele pode até fundar uma igreja por aí, mas funda igrejas que não guardam os mandamentos de Deus. Funda uma igreja que não tem o amor verdadeiro a Deus e ao próximo. E vive uma ilusão, um mundo iludido. Bom, Jesus então agora, despedindo dos discípulos, vai para o capítulo 17. Capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. O texto que eu li antes é o capítulo 16, verso 29. Agora no capítulo 17 é a oração sacerdotal. Nessa oração, ela é linda, ela é um pouco longa, mas tem aqui um texto que eu vou destacar, porque ele estava preocupado com os discípulos. E olha, é o verso 17. Ele está dizendo assim, pessoal, já que vocês não entenderam, ficaram tristes,
Eu vou ler aqui, eu vou tentar interceder por vocês. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pai, está orando a Deus. Pai, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, Pai, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em vós, em nós, para que o mundo creiais que tu me enviastes. Olha, eu fico muito feliz quando vejo essa oração sacerdotal de Jesus, porque Jesus orou pelos discípulos, a quem ele amava e os amou até o fim, mas ele orou também pelos discípulos que viriam a crer em Jesus, mesmo depois da sua morte, por intermédio dos outros discípulos pregando a sua palavra. Hoje, a palavra de Deus chegou para mim, chegou para você, e nós somos discípulos de Jesus. E Jesus intercedeu por mim e por você. Se Jesus, que não tinha nenhum pecado, ele tinha a prática da oração intercessora, quanto mais nós que temos pecado. Por que nós não dedicamos a nossa vida em oração intercessora pelos semelhantes, por todos aqueles que Jesus veio salvar? E nós, como bons cristãos, discípulos dele, também temos que fazer a mesma coisa. Não adianta você ir para uma igreja, ser batizado e realmente ficar lá com a verdade somente para você, guardada somente para você, sem levar essa mensagem a outras pessoas. É necessário que você pregue o evangelho. É necessário que você salve outras pessoas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O verso 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejais também aqueles que eu amo, para aqueles que tu me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes até antes da fundação do mundo. Então, esse texto mostra todo o discurso de Jesus Cristo. Aí depois Jesus foi para o Getsemane, lá ele começou a orar, o seu suor se transformou em gotas de sangue, os discípulos que foram convidados para orar com ele dormiram e não entendiam realmente a missão de Jesus. Eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. Eles dormiram o sono da tristeza por saber que Jesus estava se despedindo deles, mas eles não conseguiam compreender para onde Jesus estava indo. Tristeza. A tristeza faz você dormir. Por isso, levante a sua cabeça, não se turbe o vosso coração, diz a Bíblia. Não fiquem tristes. Credes em Deus, credes também em mim. Credes no Pai, credes em mim, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. E vocês estão em mim. Se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. Vocês são a videira, eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam linkados a mim, vocês vão produzir muitos frutos. Bem, dito isso, voltamos lá para o Salmo, para Atos capítulo 1, onde fala novamente o texto que eu li no início. Comendo com eles, determinou-lhes: Ei, não se ausente de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: De mim ouvistes. Fique aí em Jerusalém, não se atreva a sair para pregar o evangelho antes de receber a promessa que de mim ouvistes, que meu Pai vai enviar para vocês. E o verso 8, então, ele diz: E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Querido amigo, esse texto de Jesus dizendo que nós receberíamos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Quer dizer, é o batismo do Espírito Santo. Você e eu precisamos ser batizados pelo Espírito Santo todos os dias. E o batismo do Espírito Santo não é algo que acontece uma única vez. Ele é diário. Por isso que Jesus falou assim: orai sem cessar. Ellen G. White fala: a oração é a respiração da alma. Você tem que orar o tempo todo. Você pode viver sem respirar? Também não pode ser um crente espiritual sem oração, sem falar com Deus, sem estar linkado à videira verdadeira. Nós estamos linkados à videira verdadeira quando lemos a Bíblia, quando oramos e quando pregamos o Evangelho. Aí nós estamos linkados à videira.
pregando o evangelho linkado à videira, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, convencerá o mundo da justiça e do juízo. Convencerá o mundo do pecado. O pecado que dilacera, o pecado que arrebenta. O salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e merecemos morrer. Mas se o dom gratuito de Deus é a vida eterna, eu creio em Jesus. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa promessa. E eu peço a Deus o batismo do Espírito Santo para você nesta noite. Eu peço para você o batismo espiritual, o batismo através do Espírito Santo de Deus, da água, que é o Espírito de Deus, do azeite, que é o Espírito de Deus. Esse é o batismo que eu e você precisamos ter todos os dias. Se você está batizado pelo Espírito Santo, certamente você vai produzir bons frutos. E sabe qual é a surpresa que eu mencionei no início? Que você teria no final desse sermão? Eu queria só relembrar a situação de Maria, a mãe de Jesus. Quando o Espírito Santo se apoderou de Maria, o que aconteceu com Maria? Ela ficou grávida. Ela recebeu, sabe quem? O Filho de Deus dentro dela. Quando o Espírito Santo se apoderar de você, você receberá Jesus dentro de você. E você dará à luz Jesus Cristo a este mundo. Você estará pregando o Evangelho. As pessoas vão olhar, esse camarada é um cristão. Esse camarada tem Jesus dentro dele, porque ele tem o Espírito Santo. É aquela promessa que Jesus falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é a promessa do Espírito Santo. É que com o Espírito Santo a gente vai produzir Jesus. A gente vai dar à luz a Jesus. Você quer receber Jesus em sua vida o tempo todo? Segura firme nas mãos dele. Peça o batismo do Espírito Santo. Ele está aqui. Jesus já enviou o Espírito Santo. Ele está aqui conosco. Ele é o Deus conosco. É o Emmanuel. Deus conosco. Ele está o tempo todo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, levante a sua mão aí onde você está e repita comigo essa oração. Querido Deus, querido Pai, habite em mim e me ajude a habitar em vós, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo, habite em mim. Repita comigo essa oração. Espírito Santo, habite em mim. Batiza-me, Senhor, com o teu Santo Espírito e ajude-me a produzir os frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito Santo. Ajude-me a reproduzir Jesus nas outras pessoas. Eu te peço essas bênçãos nessa noite e nesse momento em que essa pessoa está ouvindo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção, uma boa noite a você e que Deus te abençoe e que te batize com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.